Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nós temos aqui, mais uma vez, para meditarmos a oração do Pai Nosso. Essa oração que tantas vezes nós repetimos. E aqui é que talvez esteja o problema. Nós nos habituamos tanto à oração do Pai Nosso e repetimos tanto ela, que às vezes não damos a ela o devido valor ou não rezamos ela como precisaríamos rezar. Às vezes a gente faz a coisa de uma maneira muito mecânica, sabe? Muito fria. E vai repetindo uma palavra após a outra, e muitas vezes nós não prestamos atenção no que de fato nós estamos rezando. Corre o risco de virar uma oração supersticiosa, que eu acho que basta eu recitar para que aquilo ali emane daquela recitação, daquela oração um poder, e a coisa não é bem assim. A finalidade da oração é nos colocar em comunhão com Deus. A finalidade da oração é nos abrir para a ação de Deus. A finalidade da oração é corresponder ao amor de Deus. A finalidade da oração é ser um meio para que nós alimentemos a amizade, a intimidade com Deus. E à medida que nós alimentamos essa intimidade, por causa da nossa abertura de coração, Deus vai agindo. E às vezes a gente reza de uma maneira muito mecânica, muito já automática. Então eu queria meditar isso com você, meu irmão, minha irmã, e pensar que o Pai Nosso é uma oração que a gente precisa prestar mais atenção. E eu tenho certeza que você já ouviu alguns pregadores falarem, que a gente já inicia a oração falando que Deus é Pai. E um Pai diferente dos pais da terra, mas que guarda alguma semelhança com os bons pais da terra. O Pai, ele sustenta. O Pai, ele cuida. O Pai, ele orienta. O Pai, ele é bondoso. O Pai, ele tem zelo. O Pai, ele corrige, não para castigar, mas corrige porque ele quer o bem dos filhos e quer que os filhos cresçam. Por isso, o Pai
que nós chamamos ali na oração é uma pessoa divina com o qual nós devemos ter essa relação de filhos. Um filho que obedece, um filho que vê neste pai um auxílio, um socorro, vê nesse pai uma proteção. Assim precisamos ver Deus Pai. Um pai pelo qual nós devemos sim ter respeito, mas não medo. No lugar do medo, uma correspondência de amor, uma confiança nessa paternidade. Por isso, quando nós dizemos Pai, na oração do Pai Nosso, precisaríamos tentar expressar tudo isso. E é Pai Nosso, como também outros pregadores já nos falaram, e está correto, não é um Pai apenas meu, individual, subjetivo, do meu eu, egoísta, mesquinho, só para mim, ciumento ou possessivo. Não é o meu eu, é um Pai Nosso. Significa que somos irmãos, significa que Ele nos ama a todos, significa que se somos irmãos, pertencemos à família divina e precisamos estar dentro tomar consciência desta fraternidade universal. Somos irmãos e a partir dessa consciência, cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, sermos solidários uns com os outros, queremos o bem uns dos outros como irmãos se querem bem. Então, se a gente compreendesse a profundidade que é rezar Pai Nosso, e é um Pai que está nos céus, não porque está distante de nós, porque os céus aqui significa que Ele está acima de nós, porque é Deus Todo-Poderoso. Mas não é um Deus Todo-Poderoso que nos humilha ou que abusa desse poder. Mas ainda assim, é um poder que vai para além da nossa compreensão e que nós precisamos confiar e respeitar. Mas que não está distante de nós, nos envolve, nos sustenta. O tempo inteiro Ele derrama suas graças sobre nós, através desse poder. Também nós rezamos, santificado seja o teu nome. O que é santificar, meu irmão? Santificar é tratar como sagrado. Deus é sagrado para mim, é importante. Tratar como sagrado, seja santificado seja o teu nome, é adorar a Deus. E adorar a Deus significa colocar Ele no centro da minha vida. Como diz um outro texto da palavra de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com todo o teu interior, com todo o teu ser. Santificado seja o teu nome significa celebrá-lo, adorá-lo. Significa ter o temor de Deus, ou seja, o zelo por Deus. Santificado seja o teu nome. E quando aí nós pedimos ainda no Pai Nosso, venha o teu reino, significa que nós estamos pedindo este reino que Jesus já veio inaugurar com a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, com a sua vida pública, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele inicia a igreja. Na igreja, esse reino já está como uma semente se desenvolvendo,
É o que nós chamamos na teologia de o já, mas ainda não. Já está presente porque Jesus implantou, mas ainda não está em plenitude, porque a plenitude será no reino dos céus, será na eternidade. E precisamos querer esse reino, desejar essa eternidade feliz, plena em Deus. Essa é a nossa grande meta, por isso nós pedimos: venha a nós o teu reino. O reino, meu irmão, é a tua meta, mais do que os bens materiais, mais do que os prazeres do mundo, mais do que os teus gostos, interesses, caprichos, desejos, vontades, opiniões e preconceitos. O reino, venha a nós o teu reino, vem reinar sobre nós. E aí isso se expressa também na próxima frase: seja feita a tua vontade. É de fato a vontade de Deus que eu quero fazer? É de fato a vontade de Deus que eu quero seguir? É de fato a vontade de Deus que conduz a minha vida? Porque quando eu digo, meu Deus, seja feita a tua vontade, eu estou pedindo que Ele opere a vontade dEle na minha vida. Significa que eu tenho desejo que Ele realize a vontade dEle, Ele me conduza, Ele me oriente. Mas eu estou deixando Deus fazer isso comigo quando eu peço seja feita a tua vontade? Ou será que muitas vezes eu só ponho a minha vontade na frente? E por isso, às vezes, a vontade de Deus fica de lado. Quando é para perdoar, eu não perdoo, eu alimento mágoa. Quando é para dialogar, eu sou intolerante. Quando é para fazer o bem, eu alimento o mal. Quando é para renunciar ao pecado, eu alimento o pecado. Quando é para caminhar tendo uma vida de oração, eu não quero rezar. Quer dizer, aí a gente reza, seja feita a tua vontade. Mas, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos nos esforçando para conhecer essa vontade, deixar essa vontade nos conduzir? Vontade expressa nos mandamentos, vontade expressa na palavra de Deus, vontade expressa na doutrina da igreja. Eu levo a sério essa vontade de Deus? Então, assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós rezamos isso, mas nós precisamos querer isso de verdade. Uma oração que possa brotar do nosso interior. Depois nós rezamos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pão aqui tem duas dimensões: o pão material, porque é Deus que nos sustenta. É Deus que criou o céu e a terra e tudo que existe para o nosso sustento. E se alguém porventura passa fome, não é porque Deus quer, é porque nós, homens e mulheres, fazemos discriminação, fazemos distinção de pessoas, porque nós acumulamos, porque nós temos ganância, porque existe corrupção, porque existe, infelizmente, entre nós um materialismo que faz com que uns acumulem mais do que os outros e até deixem os outros sem e não partilham. Então venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, esse pão no sentido de, sim, Senhor, sustenta-nos. Eu confio no teu sustento, eu não confio só na minha própria capacidade. Aliás, a minha capacidade veio de ti. E o fato de eu conseguir trabalhar e ter dons e desenvolvê-los para conseguir o pão de cada dia, isso é sustento de Deus também. É providência de Deus também, porque se Ele não me dá esses dons e não me dá a condição de trabalhar, eu não conseguiria. Mas também esse pão nosso de cada dia também se relaciona à Eucaristia, ao alimento espiritual. Quando ele diz lá em São João, capítulo 6, o Evangelho: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso também o respeito por este pão espiritual, esse pão descido do céu. O zelo por esse pão descido do céu, o desejo de recebê-lo, mas também o estar preparado para recebê-lo com uma boa confissão. Tem gente que despreza, que tem anos que não comunga, podendo comungar.
tem anos que não confessa, podendo confessar. Tem gente que muitas vezes despreza o dom de Deus na Eucaristia, prefere o pecado, prefere a vida de pecado, prefere viver os seus gostos, vontades, caprichos, desejos, do que renunciar a essas coisas para poder confessar e comungar. Mas não estou julgando, não. É só para a gente poder perceber que essas coisas acontecem. Eu estou evidenciando. E rezamos no Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre nos perdoa, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, sempre pronto a nos perdoar. Mas para que Ele nos perdoe, é preciso que eu me arrependa, é preciso que eu reconheça o meu pecado. Porque quando eu peço perdoa as nossas ofensas, quando eu peço perdoa a minha ofensa, a ofensa do meu irmão, eu preciso reconhecer, eu sou pecador. Senhor, reconhecer as minhas falhas, meus erros, as minhas contradições, reconhecer as minhas quedas, manifestar o meu arrependimento. E muito embora fraco e limitado, e às vezes até me sentindo impotente diante das minhas falhas, fraquezas, quedas e limitações, buscar a Deus e reconhecer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu estou arrependido, me ajuda, me perdoa, me põe de pé, me ajuda a caminhar. Mas ao mesmo tempo que nós pedimos esse perdão, nós também somos chamados a perdoar, e a oração do Pai Nosso pede isso também: o perdão que é libertador, o perdão que é restaurador. Perdoar liberta e restaura, cura e renova não só a vida de quem foi perdoado, mas renova a vida de quem perdoa, porque quando você perdoa, você se liberta de mágoa, de ressentimento, de sentimentos ruins. Então o perdão, ele é um bem, tanto para quem dá como para quem recebe. E o Senhor põe isso também como condição para Ele nos perdoar, porque Ele espera de nós que nós sejamos misericordiosos como Ele, que nós amemos como Ele ama. Peçamos o auxílio do Espírito Santo para que nós consigamos fazer isso, mas também nos esforcemos. Perdão não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Mesmo que você não sinta o perdão no seu coração, reze pela pessoa que te ofendeu. Faça o bem para essa pessoa, mesmo que ela não mereça, porque você acha que eu e você merecemos. Deus nos perdoa, mesmo sem a gente merecer. E aí a oração do Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentação. Dizendo, o tempo inteiro nós somos tentados, é uma realidade que nós vivemos dentro da natureza decaída da humanidade, da natureza enfraquecida pelo pecado. Somos tentados e pedimos a força de Deus: Senhor, me dá força, me dá o dom da temperança, ou seja, de ter resistência, de ter limite, de ter disciplina para eu resistir à tentação, para eu fugir das tentações também. E nós precisamos contar com Deus nesse sentido. Então não nos deixa cair em tentação, Senhor. Me auxilia, porque eu sozinho, no caso das mulheres, eu sozinha não tenho força, então não me deixa cair em tentação, me auxilia, me socorre. Eu preciso me apoiar em Ti. E aí a oração ainda diz: mas livrai-nos do mal. E pede mesmo que livre do mal, do mistério da iniquidade, que é Satanás, que é Lúcifer, o anjo rebelde, que quer desviar os homens e as mulheres da vontade de Deus e colocar-se no lugar de Deus. Por isso, desse aí Deus muitas vezes nos livra, porque se Deus fosse permitir o demônio fazer o mal que ele tem vontade de fazer conosco, nós estávamos, assim, perdidos. Muita coisa ruim do ponto de vista espiritual não acontece conosco, porque Deus já nos protege, já nos livra do mal. E Ele nos livra principalmente do mal quando Ele morre na cruz e quando Ele vence a morte e o pecado. E é por isso que nós precisamos sempre recorrer a Ele para que nos livre do mal. Por isso, meu irmão, minha irmã, olha quanta coisa na oração do Pai Nosso.
Por isso nós precisamos rezar melhor essa oração. Ela é muito profunda. Precisamos prestar atenção no que nós estamos rezando. Não pode ser apenas uma repetição mecânica de uma fórmula. A oração do Pai Nosso é muito mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.